Olá! Lindo dia, meus amores! Espero que vocês estejam muitíssimo bem. E hoje eu quero falar sobre um tema importante, que é envelhecimento saudável. E, meus amores, nós temos tantas críticas, tantas crenças, tantas limitações sobre esse tema, que a gente acaba meio que prejudicando esse envelhecimento saudável, bloqueando que ele aconteça na nossa vida. Então, claro que envelhecer com saúde é fundamental, porque a gente desfruta a nossa vida de uma forma plena, satisfatória, independente da fase da vida. E aí, o que a gente ganha com isso? Qualidade de vida, independência, prevenção de doenças, longevidade, bem-estar emocional também, redução dos custos com saúde. Inclusive, como eu já disse, né, eu sou também especialista em planos de saúde. Então, se tem algo que eu conheço, que eu posso falar, é sobre isso, redução dos custos de saúde. Além disso, a gente consegue ser um exemplo para os outros. Eu não sei se vocês me seguem no Instagram, mas eu sigo uma senhora que ela corre todo dia. E ela posta o vídeo dela correndo, ela vai falando frases motivacionais e realmente ela é um exemplo. É muito bom ver isso nela, né? Eu tô falando de uma senhorinha, tá? E aí, gente, quando a gente envelhece com saúde, a gente previne, como eu disse, doenças, a gente se mantém ativo física e mentalmente, a gente cuida da nossa saúde emocional, melhora a qualidade de vida, aumenta a longevidade, reduz custos, como eu já disse, né? E a gente consegue, é como se plantasse uma semente para que ela cresça, dê frutos de uma forma saudável. Mas, olha que interessante, tem muitas pessoas que são jovens e que têm uma mentalidade de idosos e que agem e se comportam e somatizam problemas, por exemplo, de idosos. Por quê? Porque isso está ligado a crenças. E as emoções, elas impactam nossas células de várias formas. Então, as emoções, densas, as emoções prejudiciais. Como que acontece? Nós temos uma resposta de estresse, então as emoções intensas, elas acabam... Quais são as emoções intensas? Ansiedade, medo, raiva, elas acabam desencadeando uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo, conhecida como luta ou fuga. E isso vai liberar hormônios de estresse como cortisol e adrenalina, que vão afetar diretamente o funcionamento das nossas células, alterando o nosso metabolismo e a nossa resposta imunológica. Além disso, elas inflamam. Então, as emoções negativas, elas criam uma inflamação crônica que, claro, está associada a uma variedade de condições de saúde. Mas essa inflamação causa danos nas nossas células e contribui para o desenvolvimento de doenças. E o nosso sistema imunológico, adivinha? Enquanto as emoções positivas, como a felicidade e a gratidão, estão associadas a uma função imunológica melhorada, as emoções negativas, como o estresse, a tristeza, principalmente tristeza, acabam abalando a função imunológica. Isso faz com que o nosso corpo fique mais suscetível a infecções e a doenças. Claro, né? Vamos falar de envelhecimento celular. Então, quando a gente aumenta muito o nosso estresse, é como se a gente começasse a oxidar. Então, a gente reduz a atividade dos telômeros, as estruturas protetoras das extremidades dos nossos cromossomos, elas vão se encurtando com o tempo. E isso vai fazendo com que o envelhecimento celular acelere de uma forma gigante. Além disso, os nossos comportamentos, por exemplo, se você tem estresse, acaba fazendo com que você tenha o hábito, se
acaba preferindo alimentos não saudáveis. E aí acaba favorecendo com que você não se exercite, com que você não durma bem. E todos esses comportamentos nocivos que prejudicam a saúde afetam o funcionamento celular, né? Inclusive a nossa saúde. Então, as emoções, elas têm muito impacto no nosso corpo e até nas nossas células. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela faz meditações de célula mestre e ela me mandou uma recentemente. Quem quiser, eu posso até compartilhar com vocês o link. Eu vou compartilhar na descrição quando eu subir esse áudio, para vocês ouvirem também a meditação dela sobre célula mestre. Muito legal, uma reprogramação. Mas crenças, vamos falar sobre crenças. Quando nós temos muitas crenças negativas sobre envelhecer, a gente acaba se prejudicando. Então, claro, vai afetar a saúde física, vai afetar a nossa autoeficácia, a gente diminui, a gente começa a não ter uma vida mais tão produtiva e ativa, e tudo começa a ser um desafio. A gente acaba entrando num espaço de isolamento social, a gente amplia o estresse e a ansiedade, aquela história do nosso sistema nervoso autônomo que é luta ou fuga. Isso acaba ficando muito presente na nossa vida, isso afeta a nossa saúde física e mental a longo prazo. A gente acaba tendo distorção na nossa autoimagem, fica com uma autoimagem negativa, reduz a nossa capacidade de resiliência. Então percebam que as crenças negativas sobre envelhecer, elas nos prejudicam muito e elas vão nos levando a comportamentos de saúde prejudiciais. Então a gente fica com baixa confiança, a gente se isola, fica com mais estresse, ansiedade, baixa autoestima, reduz a nossa resiliência e acaba desafiando, né, a nossa habilidade de adotar uma atitude mais positiva. Porque isso, sim, vai promover o envelhecimento saudável e gratificante. Eu percebo que as crenças limitantes, elas acabam agindo da seguinte forma: ela restringe as nossas possibilidades. Por exemplo, é tarde demais para eu começar isso. Ou seja, eu estou limitando. Eu não consigo fazer X coisas. Tal coisa, pelo visto, não é para mim. Isso são crenças que estão restringindo as possibilidades. Porque isso é um ponto de vista. A partir do momento que tem uma pessoa que conseguiu fazer algo, já mostra que é uma crença. E a gente tende a generalizar muito. E outra questão a gente acaba autoimpondo limites. Então, as crenças trazem muito isso. Então, eu acabo criando limite e não saio dali. É isso e pronto. E vai diminuir a nossa capacidade de ir além, de explorar coisas novas, novas áreas, novas habilidades, novas paixões. Porque a gente faz isso. Nós perdemos motivação por conta de crenças. Não, mas isso não é para minha idade. Gente, isso não é para o meu perfil. Quem falou, né? Então é abrir a mente. E a gente também tem uma tendência a ficar adiando, sabe? As ações que nós temos que fazer. Exemplo, sabe quando você quer começar uma coisa nova, um novo empreendimento, voltar para a faculdade, ou até mesmo começar uma nova oportunidade de carreira, a gente acaba adiando e criando um ciclo de procrastinação. E claro, se fosse só procrastinar e fim, tava bom, mas a gente cria um arrependimento muito profundo que vai nos culpando, que vai nos drenando e que vai nos fazendo mal. Outra coisa que eu percebo é que a gente reforça a autolimitação. Então, tipo assim, eu dou força para que eu tenha esses padrões de não consigo. A gente vai limitando a mente, a gente cria um ciclo muito negativo que vai impedindo a gente de avançar em direção
aos nossos objetivos. Então, as crenças limitantes sobre idade, envelhecer, o tempo, vão nos impedindo de realizar os objetivos, vão restringindo as nossas possibilidades, vão nos colocando muito limites, minam nossas motivações, adiam ações importantes e reforça padrões de autolimitação, que de verdade eu vejo, nas minhas palavras, eu vejo que é como se a gente entrasse no lugar de autoflagelação, sabe? Quando a gente tem muita crença limitante, a gente vai só se flagelando, a gente vai só se machucando. Então, quando a gente desafia essas crenças, a gente se permite adotar uma mentalidade de positividades ilimitadas, porque a gente pode ampliar nossa capacidade de alcançar novos objetivos, e não só aqueles que a gente tinha antes. De repente a gente muda e cria novos, independente do tempo, da idade e da nossa condição. É simplesmente um convite para que a gente se abra. E aí eu acho importante trazer também quais são os sinais de quando a gente está envelhecendo em desequilíbrio. A gente começa a ter um declínio físico, começa a ter um declínio cognitivo, também um declínio emocional, um declínio social, um declínio espiritual. Sim, meus amores, porque quando a gente tem a conexão com os nossos valores pessoais, espirituais, com os nossos sentimentos, com propósito, isso faz muita diferença. Declínio financeiro, então a gente começa a ter muita dificuldade de gerenciar as contas, e aí a gente começa a aumentar a dependência de recursos, né? Que fica muito preocupado, até consequentemente vai declinando a nossa saúde de uma forma geral, e que consequentemente vai afetando o financeiro. Também a gente tem um declínio na qualidade de vida, então a gente começa a ficar insatisfeito, sabe? Falta de entusiasmo, falta de interesse, até naquilo que a gente gosta de fazer. Então é muito importante a gente observar que todos os sinais de envelhecimento com desequilíbrio está muito presente em várias pessoas. Eu sou suspeita para falar, porque como eu já disse em outros áudios, eu também sou especialista em saúde, né? Plano de saúde. Então isso é muito presente, gente. Então tem muitas coisas que agravam isso, como por exemplo, histórico de saúde, estilo de vida, como as pessoas da família envelheceram, tudo isso a gente vai sintonizando e isso impacta de uma forma muito forte na nossa vida. E aí, como é que a gente faz para mudar esse desequilíbrio? Atividades físicas regulares, alimentação saudável, estímulo cognitivo, então assim, quebra-cabeça, jogos, leitura, aprendizado de novas habilidades, cursos. Tudo isso vai ajudando essa função cognitiva e vai prevenindo o declínio mental. Suporte social, então cultivar relacionamentos significativos com os amigos, familiares, comunidade, tudo isso vai dando um apoio emocional, social e amplia o senso de pertencimento. E claro, manter práticas de autocuidado, seja um relaxamento, seja uma massagem, hobbies, meditação, tudo isso vai aumentando a capacidade de gerenciar estresse, ansiedade, para trazer esse equilíbrio emocional e mental. Buscar por um propósito, gerenciar as finanças, gente. As pessoas fogem disso, viu? Mas é importante a gente olhar para as nossas finanças e acessar cuidados com saúde. É importante a gente ter esse autocuidado. É claro que no melhor dos mundos eu diria é muito importante nós termos um plano de saúde, mas eu sei dos custos e eu sei que para algumas pessoas isso é inviável. Mas quando nós abrimos nossa mente para outras possibilidades, a gente acaba até criando condições de ter, por exemplo, um plano de saúde ou de nem usar. Tanto esse ficar o tempo inteiro no médico, no hospital, como muitas pessoas fazem. E aí, né, gente, como eu disse, está muito ligado a crenças. E como é que nós fazemos para mudar essas crenças? Socorro! É importante que a gente adote um processo gradual e consciente para substituir os pensamentos negativos por pensamentos mais positivos, mais empoderadores. E para que isso aconteça, nós precisamos ter
mais consciência. Nós precisamos identificar as crenças que a gente mantém sobre nós mesmos, sobre nossos potenciais, sobre nossas capacidades. É importante que a gente se questione. Questionar a validade e a precisão dessas crenças. Eu, Dri Sogab, ainda gosto de fazer outras perguntas, né? Pedindo clareza. Mas isso é muito de barras de axis, que é uma técnica que eu trabalho e que eu também dou cursos. Caso você se interesse, for de São Paulo ou de outro estado, quem sabe eu posso te ensinar. E aí também é importante a gente substituir. Então, uma vez que eu identifico uma crença limitante, eu vou trabalhar para substituí-la para uma mais positiva, mais empoderadora. Como é que eu faço isso? As afirmações são sensacionais para isso. Por quê? Elas reforçam uma nova crença, elas criam uma mentalidade mais positiva. Então, quando a gente repete afirmações simples como eu sou capaz, eu mereço ter sucesso, eu estou no controle da minha vida, coisa simples, eu posso, eu amo uma assim, ó, sim, eu posso. Eu até vou além, eu gosto de falar, eu escolho isso na minha vida. Então, isso é muito empoderador. E, claro, visualizações. Quando a gente se visualiza agindo de acordo com uma nova crença positiva, a gente acaba fortalecendo essa nova crença em nível subconsciente. Por isso que a meditação, eu trago muito essa visualização para associar uma coisa com a outra. E claro, né, gente? Ação, começar a tomar medidas concretas. Tudo isso vai apoiando suas novas crenças. Eu tenho crença de que aquilo não é para mim. Eu começo a fazer, eu vou abrindo oportunidades, eu vou enfrentando esses desafios e aí eu vou abrindo espaço para que eu tenha mais coragem, para que eu tenha mais resiliência e persistência, né, gente? É importante que a gente esteja preparado para enfrentar contratempos, momentos de dúvida, mas é importante a gente ter persistência para que a gente continue comprometido com esse processo de mudança. Bom, eu percebo que esse tema trouxe muito conteúdo e ficou grande pra caramba, mas eu espero ter contribuído com a sua jornada de evolução. Com amor, Dri Sogab.